Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. Nesse podcast vamos conversar um assunto muito interessante, né? Estamos trazendo aqui um ilustre pastor aqui da cidade de Campina Grande, onde a gente vai conversar um pouco, né, sobre um pouco de religião, saber um pouco como é que está essa questão do crescimento do cristianismo aqui em Campina Grande. A gente tem visto e ouvido que Campina Grande tem sido considerada uma das cidades mais bem evangelizada do Nordeste do nosso país. E aí nessa conversa a gente vai conversar um pouco com o nosso entrevistado e ele vai trazer mais informações para a gente. Esse é o programa Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. Vamos saber como é que está o crescimento espiritual da cidade de Campina Grande. Quem era André? Onde nasceu? Quantos irmãos? Onde mora? Se é casado? Quantos filhos? Vamos conversar um pouco com o nosso entrevistado, o presbítero André, com função pastoral, para a gente conhecer um pouco da sua história. Boa noite, pastor André, presbítero, seja bem-vindo ao nosso podcast Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. Fernando, boa noite. Vocês que nos escutam, para mim é um prazer. Eu conversava com vocês aqui antes de nós iniciarmos, que para mim hoje é uma realização pessoal, um sonho de consumo, se é que eu posso chamar assim. Fazer parte de um trabalho como esse, um trabalho tão importante para a cidade, um trabalho tão importante hoje como igreja, representando aqui a minha igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Diamantina. Para mim é um prazer enorme estar com vocês. Presbítero André, a gente vai ficar lhe chamando de André, né? Presbítero André. Em que momento o senhor sentiu chamado para o ministério pastoral? Fernando, isso é algo muito delicado de responder, porque a gente vai crescendo. É como uma criança ela vai se entendendo como gente, como pessoa do sexo masculino, do sexo feminino, a partir do momento que ela vai crescendo, que ela vai olhando o mundo dentro da sua ótica. Assim é a questão espiritual. A gente vai crescendo no Evangelho. Quando eu me converti, eu só queria servir ao Senhor Jesus. Eu só queria ser mais um crente. E aí, nesse crescimento na igreja, frequentando os cultos, participando dos cultos de oração, dos cultos de ensino da palavra, sempre gostei muito dos cultos de doutrina, dos cultos de escola bíblica dominical. Eu fui crescendo e fui aprendendo, e quanto mais eu fui aprendendo, mais eu fui me identificando com essa condição de poder servir a Deus dentro de um propósito de um pastor. À medida que o tempo foi avançando, eu fui me achando cada vez mais inserido nesse contexto, e assim, eu prefiro dizer que eu não sei se um dia eu me achei. Eu fui entrando, quando eu olhei eu estava dentro. Como era antes a vida do pastor André? Antes de se converter, quem era o pastor André? Rapaz, é uma boa pergunta.
um momento da minha vida, altos e baixos. Desde a minha infância, eu morei com meus avós, meus pais se separaram. Morei aqui no Monte Santo. Nascido e criado no Monte Santo, na Rua Carneiro. Campinense por natureza? Natural de Campina Grande, eu acho melhor dizer assim. Natural. Natural. É advindo de uma outra cidade? Não, nascido e criado em Campina Grande, na Rua Carneiro da Cunha, ali, próximo ao Campo do Leão, CSU. Monte Santo? Monte Santo. Bairro do Monte Santo. Bairro do Monte Santo. Então nasci naquela rua ali, Carneiro da Cunha, meus avós me criaram, meus pais se separaram, como eu estava dizendo, e com os meus avós eu me criei toda a minha vida. E uma infância tranquila. Meu avô no caso, né? Delegado de polícia, minha avó dona de casa, criando, jogando bola no meio da rua, barra bandeira, de toca, aquela brincadeira do cuscuz. Eita. Era saindo pelas ruas buscando nota de cigarro para fazer joguinho de aposta. E assim a gente foi crescendo. Uma infância saudável. Extremamente saudável. Extremamente. Hoje a gente não vê as crianças com esse tipo de brincadeira, aqueles carrinhos de lata, aqueles carrinhos de bate-bate, aquele carrinho que tinha rolimão, patinete. Patinete. Conheceu? Brincou de patinete? Quem não brincou de patinete na minha geração não foi conheceu criança, patinete, não. Sandra? Peão. Pinhão. Pipa. Pipa. Tudo que eu tive direito. Até Tanajura eu corri atrás. Sério? Cai, Tanajura. Que é tempo de gordura. Que é tempo de gordura. Parece que a gente é da mesma sala. Jogando a camisa pra legal. Tanajura cair. Então essa foi a infância do... Foi minha infância, da qual eu tenho muitas saudades e fui muito feliz. Muito feliz mesmo. E hoje, como é que se encontra o pastor André? Muito bem. É casado, Muito bem. tem filhos? Casado. Minha esposa, Kelis Regina. Kelis Regina é cearense. Eita, foi buscar uma cearense. Em Sobral, no Ceará. Ceará. Ceará não tem disso não. Lembra? Tem a não. música que diz, Terra de Didi Mocó. É o cangaceiro trapalhão, né? Cangaceiro e Trapalhão. Fui buscar minha esposa lá. Ceará, na cidade de Sobral. 1990 eu cheguei no Ceará. Sobral. Solteiro na época? Solteiro, 19 Cheio de anos de saúde. idade, era jovem. Sempre foi essa pessoa extrovertida, Sempre. essa pessoa bem acolhedora, assim, o seu aspecto é de uma pessoa fala mansa, Essa fala mansa eu sempre tive, mas eu sempre fui tímido. calmo. Sempre fui tímido, muito, muito tímido. Tímido ou timido? Tímido. Muito. Sim. Eu não sei como foi explicar assim, quais foram as razões porque eu fui parar no Ceará. Não tinha nenhuma possibilidade não, porque eu era muito tímido. Extremamente E tímido. como enveredou pelo caminho do evangelismo? Do Evangelho. Rapaz, foi depois de um momento de uma grande, não vou chamar de tribulação não, me envolvi com drogas no Ceará, e aí nesses momentos muito difíceis que eu passei, muito, me enveredei pelas drogas, pelo alcoolismo, e aí entrei em uma depressão, e aí eu voltei para Campina Grande no desespero, acreditando que eu tinha que voltar para casa, porque se eu tivesse morrer, eu não ia morrer fora da minha terra não, eu queria morrer em casa. Chegou a pensar nisso? Foi tão... O momento era Difícil muito difícil, muito difícil, muito. Extremamente difícil. É uma história longa que, se eu escrevesse um livro, teria no mínimo 150 páginas. Dentro do aspecto pastoral aqui em Campina Grande, qual o desafio de um pastor na cidade como Campina Grande? Fernando, são desafios que eu acredito que são comuns a muitas cidades, como Campina Grande. Por exemplo, uma cidade praieira, ela tem desafios muito maiores, porque tem muita cultura, tem muito turismo, tem algo que é muito difícil de se lidar. Campina Grande, ela é uma cidade urbana, mas ela tem desafios ainda com relação ao consumismo. O Parque do Povo, quando ele na festa do São João, ela traz muitas dificuldades para as igrejas. Muitos evangélicos, muitos crentes, eles ainda não se firmaram como deveriam. Então, quando chega nesse momento de Parque do Povo, de festa, então assim, há uma grande evasão das igrejas. Uma outra dificuldade que nós temos hoje em dia em Campina Grande, eu acredito que não seja só em Campina Grande, cidades como Campina Grande, é a evasão dos cultos. Os cultos de oração, os cultos de Por que doutrina. isso ocorre, pastor? Fernando, uma boa pergunta. Eu tento me perguntar
e tento buscar essa resposta. Até hoje eu não encontro. As perguntas mais frequentes que a gente encontra e a gente tenta relevar porque são justificativas que a gente, como pastor, precisa compreender. Porque o pastor ele não é o dono da vida das pessoas. Ele não tem que obrigar as pessoas a virem para o culto. As pessoas não têm a obrigação, não, ou melhor, as pessoas não são escravas do culto. Mas o culto é uma necessidade. Então, as pessoas precisam sentir essa necessidade de vir para o culto. Quando elas não sentem essa necessidade de vir para o culto, então assim, não somos nós que temos que obrigá-las. As justificativas que eu mais escuto é porque passaram a semana todinha trabalhando, eu chego no final de semana, fica muita coisa dentro de casa para acumulada para resolver. O marido, principalmente a minha igreja, que eu acho que é quase que geral, a minha igreja, a sua maioria é formada por mulheres. Tem que dar apoio ao marido, tem que fazer o almoço do marido, e às vezes passa o dia trabalhando e tem que acompanhar o marido. Então, essas são a maioria das justificativas. Outra justificativa também é com esses nossos dias de hoje. As empresas, elas abrem portas de emprego, porém a carga horária hoje é muito extensa. São 10, 12 horas de carga horária. Começa pela manhã, termina 6, 7 horas da noite. E às vezes muitos dos irmãos que trabalham, às vezes eles ficam sufocados por causa dessa carga horária. O pessoal que trabalha no aplicativo. Isso não contribui para o crescimento espiritual dessas pessoas? Não. Essa carga horária? Não, pelo contrário. Há uma desistência de participar dos cultos, uma vez que elas estão tão envolvidas no trabalho? Eu acredito que não chama de desistência, mas há um esfriamento. Há um esfriamento. Mas o que pode contribuir para o crescimento espiritual aqui em Campina Grande? As igrejas evangélicas, elas contribuem para o crescimento espiritual da cidade? Sim, com certeza absoluta. Em que? Principalmente quando ela tem seus cultos regulares. Porque o culto em si é um momento que proporciona aos fiéis a compreenderem que eles não vivem nesse mundo apenas para terem sua família, para fazerem a feira, para trabalhar. Ele quebra essa balança. Ela há um equilíbrio, tá certo? Eles não se preocupam apenas com a questão material, física, familiar. Eles se preocupam também com o espiritual. A igreja é esse choque. Assim como toda criança precisa de um pai, precisa de uma mãe. É o equilíbrio. A mãe na questão da emoção, a questão do amor, do carinho. O pai na questão da ordem, né? Da firmeza. Então a igreja, ele é esse equilíbrio que dá às pessoas. E com o advento da consciência cristã, que é algo muito, muito especial para nossas igrejas, para a cidade de Campina Grande no geral. Porque há um evento de proporção não somente municipal, estadual, mas internacional, que traz à memória das pessoas que existe um Deus, que existe um algo espiritual, que existe a Bíblia, que existe o reino de Deus, que existe uma salvação, que existe o céu. Quando o senhor fala na questão dos cristãos que estão muito voltados para a questão do trabalho, de maneira que esse excesso de trabalho causa um esfriamento espiritual. Sim. Isso são considerados desafios para uma liderança pastoral? Grandes, porque você lida com duas questões. Uma é a questão material da pessoa, porque a igreja, ela não é mais importante do que a família e nem mais importante do que o trabalho, tá certo? A igreja, ela é importante, mas ela é incapaz de suprir as necessidades do fiel. Então, assim, nós, como pastor, nós precisamos compreender que a necessidade física, material da família deve vir em primeiro lugar. Porém, a espiritual, ela não é tão menos importante. O grande desafio nosso como pastor, Fernando, é fazer o fiel se motivar depois de uma carga horária extensa, depois de uma semana cheia de trabalho, ele encontrar motivação para vir para a igreja. Esse é o nosso maior desafio. E tentar compreender essa questão. Como tem sido sua rotina pastoral, pastor André? Em relação às pregações, às visitas, os aconselhamentos, na prática,
Como é que isso se dá? Desafios. Desafio. Muito desafioso. Certa vez perguntaram Augusto Nicodemos o que conta isso. Ele conta que estava falando sobre como deveria ser o pastor, o dia a dia do pastor, como ele preparar o sermão, que ele deve sentar, ele deve estudar, ele deve ter bons livros de teologia, bons livros de dicionário grego, de dicionário hebraico. Ele deve entender um pouco sobre o hebraico para fazer a interpretação do próprio texto. E para depois de fazer isso, ele preparar o sermão dele com muito cuidado, com muito zelo. E um irmão perguntou a ele, mas pastor, me diga uma coisa, e quando você passa o dia todo trabalhando, a semana toda trabalhando, como é que você faz? Ele disse, você faz assim. Ele dizendo, Augusto Nicodemos, você faz assim, você pega um sermão, você prepara um sermão desse jeito que eu estou lhe dizendo. Os outros, você pede graça a Deus e vai pregar. Tá vendo? Porque não é fácil. Porque eu não tenho somente a função pastoral, eu ainda trabalho na minha profissão. É isso, querido. Tem alguma outra função que não é sim. pastoral e vive dela? Não é suficiente, é um complemento. É um complemento, eu faço bolos. Fabrica bolos? Fabrico e entrego para revendas. Aqui em Campina Grande tem alguns pontos de revenda. Eu fabrico. É uma fonte de renda que o senhor tem? É uma ajuda de custo, eu chamo assim. Porque a igreja me ajuda, tá certo? Mas não é o suficiente dentro das minhas necessidades. E as vendas de bolo também não é suficiente. Então, assim, uma coisa complementa a outra. Então, assim, eu me lido. Eu tento na multiplicidade do ser humano, de pai, de avô, de esposo, de pastor, de líder, de filho que eu sou. Eu tenho minha mãe de 74 anos que mora sozinha. Eu tenho que estar visitando, tenho que estar acompanhando. E assim eu vou. Nessa multiplicidade de situações, de necessidade, eu tenho que dar conta. E a gente vai nos desafios, vai pulando os obstáculos. Tem uns que são muito altos, a gente passa por debaixo. E assim a gente vai levando. O senhor lidera uma congregação aqui na cidade de Campina Grande. Sim. Qual é a principal missão da igreja onde o senhor lidera? A minha igreja que eu lidero é a Igreja Evangélica Congregacional Diamantina, aqui no bairro de Santa Cruz, entre o Santa Rosa e o Cruzeiro. Sim. Tá certo? Ali em frente ao residencial Bonode e o residencial Nezinho Cunha Lima. O nosso maior desafio lá, eu falo por mim, eu como líder da igreja, é o que eu sinto mais na minha vocação, formar discípulos, Fernando. Acredito sinceramente que nós, como igreja, nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vivenciar não como aqueles guerreiros que saem para a luta com espada, com escudo, sem habilidades. Eu entendo que para ir para a luta, você deve ter um preparo. Todo exército, ele tem uma equipe de elite preparada para situações específicas. Então, assim, eu sinto essa chamada de trabalhar pessoas, para que essas pessoas tenham essa capacidade para lidar com questões mais especiais. Principalmente aqui eu me refiro a líderes. Eu gosto muito de formar líderes no ministério da palavra, do ensino da palavra, de como, até mesmo de liderar pessoas. Eu ajudo pessoas a liderar pessoas. Então, hoje, meu maior desafio é esse. Mas, como igreja, o desafio é vasto, né? Por exemplo, nós tivemos, agora, final de semana, 9 e 10 de agosto, nós tivemos uma festividade. E no dia 9, foi o sábado, nós tivemos um dia todo de uma ação social, né? O Saúde e Vida, em qual o Visuei, né? E o Visuei, tá certo? Onde talvez mais de uma centena de pessoas da comunidade e adjacências foram beneficiadas. Então isso é um desafio que nós não podemos dizer assim, não, a igreja tem que só pregar o evangelho, só que sair o evangelho. Não, a igreja tem uma multiplicidade de responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é o que nós fizemos. Era um sonho também meu, desde quando eu cheguei aqui nessa congregação, vou fazer 3 anos, era de realizar essa ação social. E Deus me deu a graça e trouxe pessoas à minha volta e foi uma maravilha. Essas ações sociais que a igreja promove, ela serve para o crescimento espiritual das pessoas aqui em Campina Grande? Sim. E quando elas acontecem, com certeza. É aberto para o público que não é evangélico? Todas as pessoas, inclusive você me fez lembrar uma delas. Nós estávamos almoçando
Era o horário de almoço e chegou um casal com uma criancinha. Ele até autista, a criança. E esse casal ficou sabendo dessa ação social, que era com o Visuei principalmente, que estava fazendo exames de vistas, certo? E ficou sabendo dentro de uma igreja católica. E ao ouvir falar, procurou saber onde era a nossa igreja e foi até lá. E esse rapaz ele foi atendido. Marcamos um horário para ele, ele foi atendido. Não na mesma hora que era um horário de almoço, mas foi marcado. E isso para nós é gratificante, porque nós somos uma igreja denominacional, mas para esse tipo de questões e muitas outras questões, nós somos interdenominacionais, principalmente para abençoar pessoas. É muito interessante esse seu testemunho com relação a esse casal que congrega numa igreja que não é evangélica. Sim. E por meio da divulgação dessa ação social que a igreja estava promovendo, chegou até esse casal e eles procuraram. Foi. Né? E foram atendidos. Né? Na igreja católica foram atendidos. Era o projeto Saúde e Vida, que desenvolve a ação social com aferição de pressão, teste de glicemia, pesagem, temperatura, oximetria, com um trabalho de promoção e prevenção de saúde. E nessa semana que o senhor falou, estava também em conjunto com o projeto Visuei, onde a gente fez essa ação social, oferecendo também um exame de vista gratuito, acompanhando a armação de óculos. Né? Então, esse trabalho que a igreja desenvolve na área onde ela reside, a congregação, tem trazido bons frutos para a igreja, pastor? Fernando, a curto prazo, sim, mas a longo prazo, ainda mais. Qual é a intenção, qual o objetivo da realização dessas ações para as pessoas não cristãs? Beneficiá-las. Somente, unicamente e exclusivamente. Nosso interesse maior, Fernando, não é arrebanhar apenas... É claro, se eu disser que eu não tenho interesse de que as pessoas, né, aceitam o evangelho e queiram servir ao Senhor Jesus na nossa comunidade, eu estou mentindo. Mas também, se elas não vierem, só o fato delas serem beneficiadas, para mim, estou satisfeito. Estou satisfeito. Pastor André, como o senhor define o papel da Bíblia na vida das pessoas? Ah, rapaz. A nossa igreja congregacional, ela tem a sua confissão de fé, no ponto que ela fala da Bíblia, e diz que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo envolto da nossa vida deve ser regulamentado pela Bíblia. A Bíblia é o nosso espelho da alma. A Bíblia a própria Bíblia já diz, é a luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sim, Salmo 119, versículo 105. Sem ela, o crente, ele anda no escuro. Ele anda com seus olhos vendados. E o crente que não se pauta na Bíblia, nas Escrituras, para viver, para gerenciar tudo na sua vida, ele tem um problema que ele precisa mudar seus conceitos. Ele tem uma questão nele que ele tem que rever seu cristianismo. Um cristão que não tem a Bíblia como sua regra de fé, ele precisa rever seu cristianismo. A Bíblia é uma espécie de bússola para o cristão? Sim. Bússola. É um mapa do tesouro. Jesus faz uma comparação bem interessante com o reino dos céus. Diz que o reino dos céus é como aquele que acha um tesouro, que vai comprar um terreno e chega lá e encontra um tesouro enterrado. E ele volta, vende tudo que tem e compra o terreno e adquire aquele terreno. Então, a Bíblia, o reino de Deus, é tudo para a vida do cristão. Não tem nada inferior e nada além da Bíblia dentro da sua vida religiosa. Uma religião cristã sem a Bíblia, ela é qualquer coisa, menos uma religião cristã. Você está ouvindo, está acompanhando, está assistindo o programa Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Pelo canal do YouTube, @SandroFilme TV. Sandro Filme TV tem sido esse parceiro que trabalha juntamente com o projeto social Saúde e Vida para Todos, e nessa parceria com o projeto Saúde e Vida e o podcast Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder.
Pastor André, qual a sua posição sobre temas polêmicos como casamento, sexualidade e ciência dentro da igreja e nos dias atuais? Antes de responder a sua pergunta, eu queria que você me desse um pouquinho de tempo para eu falar sobre um curso que nós vamos ministrar na nossa igreja. Pode ser? Sim. Pronto. Sim. Segura a pergunta. Segura a pergunta. Fernando, é polêmico. Hoje, por mais que se digam que nós somos um país, que vivemos num país democrático, por mais que dizem que nós somos livres, que há na Constituição a liberdade religiosa, mas existem alguns temas que nós não podemos falar abertamente. Nós temos que ter muita cautela. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Tem que peneirar, não, tem que filtrar muito bem as palavras, principalmente na questão da sexualidade. Há censura na igreja para isso? Ou não? Não há censura aberta, mas há uma censura velada. Por exemplo, dá um caso típico disso. Na pandemia, por exemplo. Na pandemia, quem conta esse testemunho é o pastor... Me falhou agora o nome dele, mas eu vou contar o testemunho dele e lembro o nome dele depois. Diz que na pandemia o pastor estava pregando sobre os 10 mandamentos. E quando chegou na questão da sexualidade, falava sobre homens, homem ser homem. Um irmão da própria igreja foi e denunciou o pastor que ele estava fazendo discriminação sexual. E esse pastor passou alguns dias presos durante a pandemia. Então, assim, há muito essa questão hoje. Então, nós precisamos falar. Aqueles que acreditam que devem viver sua sexualidade de todo jeito, e devem, a sexualidade é deles, eles vivem como eles acharem melhor. Não é da minha conta, não é da sua conta, não é da conta de ninguém. O modo como as pessoas querem se sexualizar. O grande problema é que eles querem se sexualizar a moda deles e querem me obrigar a dizer que é certo, que é bonito, que é correto. E não é. Dentro de um conceito bíblico, se eu tenho a liberdade de expressar a minha religião, eu posso expressar aquilo que eu creio. O que meu livro de regra, de fé e prática me orienta. Mas para eu me expressar agora, eu corro o risco de ser agora taxado como uma pessoa criminosa, simplesmente por expressar a minha fé. Como a igreja deve se posicionar com temas polêmicos como esse? Não deixar de falar. Mantendo o respeito, claro. O respeito sempre tem que ter, mas também não pode se excluir de falar a verdade das Escrituras Sagradas. Como a igreja ela deve se posicionar diante dessas mudanças culturais da sociedade? Fernando, a igreja ela está acompanhando a modernidade e não tem como ela não, em certo momento, ela não se adaptar à modernidade. Por exemplo, hoje estamos aqui na modernidade. Podcast, estou aqui com câmeras à minha volta, com celulares, com computadores, com câmera, com microfones, e esse momento que eu estou vivenciando com você, eu sei lá quantas pessoas vão me ver, vão me ouvir, sei lá quanto tempo isso vai passar, até onde isso vai, se vai passar a Campina Grande, se vai passar a Paraíba, se vai sair fora do Brasil, eu não sei. Então, em algum momento nós nos adaptamos sim, nos acomodamos e utilizamos a modernidade. O grande problema é quando nós deixamos que essa modernidade mude o nosso jeito de crer, de viver e de fazer as coisas para Deus. Esse é o grande problema. Tem um comentarista bíblico, William MacDonald, com relação à igreja de Coríntios. Ele faz um comentário muito interessante que eu vou falar aqui agora. William MacDonald, seu comentário sobre a igreja de Corinto. Primeira carta. Diz que a igreja de Corinto estava no mundo onde ela deveria estar. E o mundo estava dentro da igreja de Corinto, onde não deveria estar. Esse é o nosso maior desafio. É viver dentro da modernidade sem que deixar que a modernidade nos corrompa, nos contamine e mude quem nós somos por causa da modernidade. Uma outra pergunta que está dentro de um tema polêmico, pastor André, é: qual o maior desafio para atrair e manter os jovens hoje dentro da igreja? Esse é outro desafio. É grande. É muito grande.
Por quê? Porque simplesmente o fato de manter um jovem dentro da igreja já não é coisa fácil. Por quê? Porque não é uma linguagem para jovem, não é um evento direcionado para jovem, não são pessoas jovens que vão falar para eles, é um mundo totalmente diferente dele. E às vezes a igreja, principalmente nos dias de hoje, é isso que eu estou querendo dizer a você, a modernidade, precisamos nos adaptar a essas modernidades. A igreja, ela precisa, às vezes, ceder a certas coisas. Por exemplo, criar eventos fora da igreja para jovens. E essa atividade, esse ativismo, às vezes, causa confusão na cabeça dos jovens. Uma outra coisa que acontece muito com a gente, a igreja, por não ter essa visão jovial, por não ter essa capacitação, né, jovial, ela às vezes deixa de tratar certos temas, Fernando, que eles vão se deparar nas universidades. Fernando, os números de jovens crentes que são criados na igreja, que crescem na igreja, que são batizados, que chegam nas universidades, eles se desviam com muita facilidade. Por quê? Porque eles vão se deparar com temas que a igreja nunca tratou, nunca falou, nunca trabalhou. Eles vão para as universidades despreparados para enfrentar os leões que eles vão encontrar nas arenas, falando de temas que a própria natureza deles vão querer conhecer, vão querer aceitar. Mas como a igreja ela deve lidar com essa questão das redes sociais e o mundo digital relacionado aos jovens? Esse é outro desafio. Porque a igreja, ela às vezes cumpre bem o seu papel, às vezes cumpre mais ou menos, e às vezes não cumpre de jeito nenhum. Quando é que ela não cumpre de jeito nenhum? Quando ela não fala nada sobre esses problemas que são relevantes para os jovens. A rede social, eu costumo dizer que é uma coisa boa, mas que se não for mal utilizada, ela mata. E os pais, às vezes, não cooperam. Pais que dão celulares a crianças muito cedo, pais que não acompanham os filhos, estão postando, estão visualizando, pais que não têm nem noção quantas horas o filho passam com o celular. Isso, quando chega na igreja, isso, meu irmão, isso é algo que tem de alguma forma atrapalhado. Então, assim, isso é um desafio que eu não sei como resolver. Aqui eu me rendo, porque de fato, eu não sei. Quando a gente faz pouco, é pouco. Quando a gente faz, talvez não seja suficiente, deve ser um trabalho em conjunto com os pais, com os professores, e quando chega nas escolas, irmãos, na verdade, Fernando, assim, é um desafio. Eu fico olhando, sabe para quê? Por exemplo, Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz que a fé de Timóteo foi alimentada desde quando ele era pequeno, através de sua mãe Eunice e sua avó Loide. Mas onde Timóteo morou? Num lugar totalmente corrompido dentro da religião judaica. Culturas gregas, com religião pagã, com muitos envolvimentos, com uma sociedade muito envolta nos Jogos Olímpicos. Então, assim, das farras, das relações sexuais. Então, veja como foi difícil, mas o papel do pai, da mãe, eu não digo nem o pai de Timóteo, mas da mãe e da avó, foi fundamental. Eu acho que a família tem muito mais propriedade do que a própria igreja. A igreja passa o quê? 2 horas com um jovem. A mãe passa quanto tempo? A semana todinha. Verdade. Né? Então, o desafio maior é tentar convencer os pais a lidar com esse problema. Qual a leitura que o senhor faz do crescimento de igrejas evangélicas aqui na cidade de Campina Grande e com ideologias diferenciadas? As pessoas têm comentado, igreja, por exemplo, toda preto, outras com um desenho de um skate, com uma bola de neve, outras... Parece que tem igreja para todos os gostos aqui na cidade, pastor? Tem igreja para todos os gostos. Essa é a verdade. Todos os gostos. É sério isso? É sério. Igrejas que pode beber, outras não pode. Igrejas que pode se relacionar de qualquer jeito. Igrejas que o pastor pode fazer tatuagem. Igreja que pastor não pode usar bigode. Sério? Sério.
Tem igreja, pastor. Tem que ficar de fora, pode ser pastor. Sandro, você não dava para ser um pastor. Rei. Dependendo de algumas igrejas, você não dava para ser pastor, não, Sandro. Tem uma cara lisa, né? Não tem bigode. Tem igrejas que pastor não pode deixar de usar gravata, tem que usar gravata, Paletó. paletó. Tem igrejas que tem pastoras, mulheres. Tem igrejas que tem pastores solteiros. Tem igreja para todo tipo de Tem a gosto. frase igreja para todos os gostos. Para todos os gostos. Isso é normal, pastor? Não? Isso é normal, na sua opinião? Eu digo que é comum. Eu não chamo de normal. Porque quando eu digo que é normal, está dentro da norma. Isso. Não é isso? É normal que está dentro da norma. Sim. Na minha opinião, isso não é normal. Normal é uma coisa dentro da norma. Porque Deus, Fernando, Deus ele estabeleceu qual o culto ele quer receber. Eu costumo dizer isso, que eu já aprendi assim. Se eu oferecer a você um almoço, imagine isso, uma refeição. E aí eu não procuro saber qual é o seu gosto. Eu ofereço, dentro da minha condição, o melhor que eu tenho. Mas aí quando você chega para almoçar, ou para comer aquela refeição, você tem uma comida que não lhe apetece. Você realmente não se agrada. Você passa mal, é um grande desconforto. O que é que você faz? André, me desculpe, mas essa comida eu não como. É claro que não. Agora imagine Deus. Imagine como é que Deus vai receber um culto que ele não quer. Deus vai receber? É claro que não. Quem fazia isso e Deus disse, eu não quero. Deus disse, eu não quero. Eu não aceito o vosso culto. É o pessoal para quem o profeta Malaquias escreveu. Oferecia a Deus um culto de todo jeito. Alteração nos dízimos, nas ofertas. Alteração na oferta dos animais. Cego, aleijado, com mancha, de todo jeito. Deus diz, pega esse animal aleijado, ofereça para o rei de vocês, ver se ele quer. Eu não aceito o vosso culto. Tem um verso do capítulo 2 que diz assim, eu nem aceito a oferta e nem aceito o ofertante. O culto a Deus é do jeito que ele estabeleceu. Tem muitas igrejas, tem muitos pastores, tem muitos membros. Meu irmão, essa é a leitura que a Bíblia diz. Essa é o que a Bíblia diz. Tem muitas igrejas enganadas, tem muitos pastores enganados. O joio, ele foi semeado junto com o trigo. E quem semeia o joio, o próprio Jesus dá a definição da parábola, é o diabo. Como é que o diabo faz? Ele produz um falso evangelho. Ele produz uma falsa igreja. Ele produz um falso pastor. Ele produz um falso membro. É a Bíblia que me diz isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, me admira vocês. Tão rapidamente passaram para um outro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua primeira carta, diz, olha, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu irmão, isso é muito forte. Ele está falando para onde isso? Para dentro da igreja. Para líderes, para pastores, aqueles que estão conduzindo o rebanho, que vão ouvir demônios soprando nos seus ouvidos, ensinando a ele doutrinas falsas, o joio. Ensinando ao povo. E alguns apostatarão da fé. Ou seja, vão obedecer aquele falso ensinamento. Isso é uma realidade, meu irmão. Estamos chegando ao final do nosso podcast dessa noite, conversando com o presbítero André, que pastoreia a igreja congregacional, a igreja evangélica congregacional do bairro de Santa Cruz, né? Igreja Santa Cruz. Diamantina. Vamos fazer um ping-pong bem rapidinho, pastor. Perguntas e respostas rápidas. Tá. O senhor se sente realizado na carreira como pastor? Sim. Um valor é importante para o Senhor? Um valor? Sim, um valor. Não entendi. Um valor, uma qualidade, uma importância. Sim. Alguém que o senhor admira? Sim. Muito. Qual a maior lição que o senhor aprendeu nessa carreira de pastorear? Servir. Servir. Qual a primeira coisa que o senhor faz quando chega em casa? Procuro minha esposa.
E quando chega na igreja? Procura os membros. Sobre a Bíblia. É um livro... Sobre a Bíblia, o que é que o senhor diz? Apocalipse. Um dos livros que mais me chama a atenção, que mais me atrai para buscar o entender. Um defeito seu. Só pode ser um, né? Por enquanto. Chato. Uma Chato. virtude. Compreensível. Sobre a política. Hoje eu sei ser um eleitor. Hoje eu aprendi a ser um eleitor. Sobre a família. Amo minha família. Estou disposto a dar minha vida por ela. A cidade que o senhor mora. Amo Campina Grande. Qual a Verdade. mensagem que o senhor deixa para os nossos ubenautas, né? Para os que estão nos acompanhando nas redes sociais, os que estão acompanhando o canal do YouTube, @SandroFilmesTV. Qual a mensagem de crescimento espiritual que o senhor deixa em relação à cidade de Campina Grande? Falar para aquela câmera ali, meu amado, eu digo para você o seguinte: nesses últimos dias que estamos vivendo, dias difíceis, muitas igrejas têm se levantado e muitos pastores se dizendo de Deus, ensinando aquilo que nem eles mesmos conhecem. Se você tem desejo de agradar a Deus, busque uma igreja séria, busque um pastor sério, bênção. Homem de Deus não é aqueles que pregam bonito. Homens de Deus não é aqueles que têm igrejas grandes. Homens de Deus são aqueles que vivem o que pregam. E pregam o que vive. Que se relaciona bem com sua esposa, se relaciona bem com suas famílias. Não existe outro meio de se aproximar de Deus do que você obedecer às Escrituras. Creia nas Escrituras. Creia em Jesus Cristo. Creia no Espírito Santo. Assim, você vai demonstrar que você crê em Deus. Conversamos com o pastor presbítero André, da Igreja Diamantina, do bairro de Santa Cruz, nesse podcast Campina Cresce com você. Não temos tempo a perder. Obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo podcast, que tem o apoio dos nossos amigos, né, que nos apoiam, patrocinam, Nando Carnes, Sandro Filmes TV, o Caldo de Cana do Seu Theo, também agradecer aos nossos apoiadores, a Sesuma, que tem nos apoiado, Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, e a você que é o nosso convidado especial. Até uma outra oportunidade. Tchau, gente. Vamos produzir. Campina Cresce com você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.